Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Estamos aqui, né, hoje, nessa sexta-feira, como sempre, com Caião aqui, né, que já tá virando figurinha carimbada, já tá se acostumando. Tá se acostumando já a aparecer aqui? Já, natural já. Natural. Perfeito. E também com o Carlos aí, que vocês estão vendo toda quarta-feira. Já estão enjoados, né? Já, não preciso nem introduzir. Aí... Figurinha do Insights, o pessoal já tá enjoado. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre stablecoins, né? Stablecoins é um tema bem delicado, a gente acha que é um tema extremamente relevante, um dos principais drivers que pode mover ali a adoção, né, generalizada de cripto no mundo financeiro. Então, a gente acha que tem muita importância, mas também tem uma importância negativa, né? A gente sabe que todos os casos Terra Luna e tudo mais, né, geraram uma desconfiança muito grande no mercado de cripto, justamente pelos estilos de stablecoins que existem, né, e alguns deles não são tão interessantes assim, né? Mas a gente sabe que, pelo menos é algo que tem um valor claro e bem mais fácil de explicar do que a grande maioria dos protocolos de cripto que a gente vê, e tem um perigo muito grande, né? Porque principalmente em momentos de mercado de baixa, as pessoas estão querendo se dolarizar, mas às vezes elas estão correndo um risco específico, né? Um risco que pode ser muito maior do que elas acham que estão correndo, né? Você pode estar numa stablecoin de dólar achando que você está ali no risco dólar, mas na verdade você está em vários outros riscos, né, que são subsequentes dessa sua decisão. Então, hoje, para deixar tudo mais claro aqui para vocês, a gente propôs essa discussão de stablecoins, né? Então, para começar, Carlos, eu acho que a gente podia começar explicando, né, o básico, né, o que são essas stablecoins e por que a gente acha isso absurdamente importante para o mercado de cripto. Eu acho bacana falar assim, porque tem alguns tipos diferentes de assuntos que a gente fala em cripto, né? Tem assuntos que eles são extremamente importantes e as pessoas de fato se interessam por eles. Tem assuntos que eles não são nem um pouco importantes, tipo, o pessoal fica falando de metaverso, sempre surge uma palavra assim, mas aí o pessoal se interessa demais por eles. Tem aqueles assuntos que as pessoas... Sim, que eles são muito importantes e eles não têm interesse, né? E é nesse tipo de assunto que entram as stablecoins, né? Também teria aquele que não é nem interessante e nem ninguém tem interesse, mas aí não tem por que falar aqui, né? Que seria o quarto tipo. Então, existe uma assimetria muito grande porque, sim, sinceramente, eu nunca vi um grande analista do mercado de cripto, ou então um cara que ele é um gestor de uma quantidade muito grande de criptos, que ele quer medir se cripto está indo bem ou não, se o mercado está crescendo ou não, se é para ficar otimista ou se é para ficar pessimista, e que ele não olhe para o mercado de stablecoins. Porque ele é um mercado que ele serve como um sinal para a gente de capital que está entrando em cripto, né? Ele mostra para a gente uma sinalização de expansão do mercado cripto e ele tem um caso de uso muito claro, né? Stablecoins, elas são criptos que elas vão ter um valor estável, e para elas terem um valor estável, elas precisam replicar o valor de algum outro ativo, né, para ter algum tipo de lastro ali, seja o ouro ou seja o dólar, né, como é o mais comum. Então, é um caso de uso muito claro. O Vitalik, por exemplo, né, quando ele fez a lista no começo desse ano, de assuntos que ele achava que mais iam chamar a atenção daqui para frente nos próximos anos do mercado cripto, meios de pagamento e stablecoins foi uma das que ele colocou ali. Porém, né, é um assunto muito chato, porque, cara, você está falando de dólar, é uma coisa que aparentemente não vai subir, não vai descer ali, né? E, pô, o pessoal tudo day trader. Né, não vai descer. Em teoria, né? Mas aí o pessoal é tudo day trader, que é a moedinha do milhão. Então, stablecoin vira um assunto muito chato, que as pessoas têm pouco interesse, apesar de ser extremamente importante para o mercado, né? E na parte de stablecoins a gente começa a entrar numa parada que é muito interessante, que é a tokenização de ativos reais, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, stablecoin, né? Já pensa na primeira utilidade que vem na cabeça, se você quiser dolarizar o seu portfólio, lá quando você opera na Binance, na Kraken, não sei o quê, às vezes você opera no par BTC USDC ou BTC BUSD, né, que são stablecoins de dólar. Então, muitas vezes essa stablecoin, ela sempre traz o correlato, né, o significado, né, de tipo assim, stablecoin significa que é um dólar, né, uma moeda que vai ser sempre um para dólar. Mas não necessariamente isso é verdade, né? A gente tem vários outros ativos, né, reais, como ouro e etc., que também são considerados stablecoins. Então, basicamente, stablecoins a gente pode considerar, né, uma moeda que basicamente deveria ter o valor, né, igual a outra. E daí a gente tem várias maneiras de fazer isso, né, Caião? Eu acho que a gente, né,
tentou separar aqui alguns estilos de stablecoins, né, que a gente poderia trazer aqui para o pessoal. Mas explica assim, qual que é a maneira mais simples de você montar uma stablecoin? A maneira mais simples seria você ter o collateral, né, a garantia lastreada em ativos de alta liquidez. Geralmente você faz uma parte em moeda fiduciária e depois você utiliza, por exemplo, títulos do Tesouro de curto prazo, né? Esse seria mais ou menos o formato que a gente vai encontrar no que poderia ser chamado de stablecoin centralizada e colateralizada, né? Ou garantida, né? Então você vai ter um lastro em ativos do mundo real que supostamente vai te trazer aquela paridade 1 para 1 com o dólar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Tether, de USDC, né, USD Coin, quando a gente fala de TrueUSD, de BUSD, a gente está falando de stablecoins, onde existe uma expectativa de que a reserva é formada por títulos de tesouro de curto prazo, por dólares. Ou seja, se você chegasse no balcão desses emissores e falasse, olha, eu tenho 100 mil dólares aqui, eu preciso pegar, sair da sua stablecoin e ficar com moeda, com dinheiro vivo, né, dinheiro em espécie, eu preciso ter o dólar de verdade, esse cara teria que fazer o redeem, né, ele teria que recuperar para você 1 para 1, né, porque a ideia é essa, você tem como se fosse uma ficha de plástico que, na verdade, ela não está flutuando no vácuo, né, ela está atrelada a um ativo que existe de verdade, né. Então, por exemplo, quando você compra Pax Gold, você está comprando uma certa quantidade de ouro que está armazenada num cofre, se eu não me engano, lá no Reino Unido, né? Então tem todo um arcabouço de guarda, de custódia desses ativos e todo um arcabouço que vai fazer a representação, né? Então você tem todo esse arranjo de custódia, esse arranjo de emissão que vai colocar ali um ativo do mundo real na blockchain com um meio de campo ali, né? Com um emissor no meio de campo, né? Basicamente, nessa centralizado pode-se dizer que é o mais papai e mamãe Isso, ali, né? seria comportada. Você tem uma entidade específica, tipo, vamos supor lá uma Paxos, por exemplo, que ela vai fazer o trabalho de um banco, por exemplo. Então, no banco, o que você faz? Você pode colocar o seu dinheiro e você recebe um título, né, de que você tem direito a recuperar esse seu dinheiro caso você devolva esse título para o banco, né? Então, basicamente, o que o SDC, por exemplo, faz, você vai lá, deixa os seus dólares lá e você recebe um monte de tokens que valem exatamente a quantidade de dólares que você colocou, né? Mas como que funciona, por exemplo, para a gente saber qual tipo de stablecoin é melhor, né? Tipo assim, no caso dessas papai e mamãe, beleza, eu tenho lá, fui lá, coloquei uma USDC, por exemplo, você vai lá, coloca e recebe de volta. A Tether, em tese, você faz a mesma coisa. Por que tanta gente critica a Tether e por que tanta gente gosta da USDC e hoje ela é a mais utilizada ali no mercado de DeFi, né? É uma boa pergunta. Assim, a Tether, primeiro que ela foi praticamente pioneira, né, desse mercado de stablecoins. Então, a gente está falando de uma stablecoin que nasceu sendo emitida na Omni, né, que era uma camada ali paralela com o Bitcoin. Então, ela nasceu antes da moda dos contratos inteligentes. Ela é bem antiga, né? E aí ela ganhou notoriedade, principalmente quando ela passou para a Tron, que é uma rede baratinha, que também suporta contratos inteligentes, mas que geralmente é associada justamente a remessas, principalmente entre corretoras, porque tem um custo mais baixo, né? Que recentemente, inclusive, foi até revista essa questão. Então, pode ser que ela perca um pouco desse pódio, mas a ideia é essa, né? A Tether, ela ganhou capilaridade porque ela foi pioneira nesse mercado. E o problema é que ela chegou num ambiente que não tinha praticamente regulação nenhuma e, como ela está em Hong Kong, ela também não precisou se preocupar muito com o ambiente regulatório do Ocidente, né? Principalmente dos Estados Unidos. Então, ela acabou ganhando uma fama ruim porque tinham coisas no lastro dela que não eram tão legais. Primeiro, que o lastro não era muito transparente. Segundo, que ela usava um termo papéis comerciais para determinar ativos que talvez não tivessem tanta liquidez, por exemplo, quanto um título do Tesouro de curto prazo. Então, quer dizer, existia a impressão de que a Tether ela manejava o lastro de forma mais arriscada para ganhar mais, para ter um negócio mais lucrativo. Então, ela comprava um risco maior e esse risco da Tether se traduzia num risco sistêmico para todo mundo que estava negociando, né? Com o tempo e também com algumas porradas que ela tomou de reguladores, ela falou, ó, tô abrindo mão disso aqui, liquidei esse lastro aqui, vamos dizer assim, podre, e agora meu lastro está legal, tal. E ela passou também a fornecer provas de reserva, né, atestações mais frequentes. Então, hoje, apesar da fama ruim, a Tether, ela, digamos assim,
não traz um risco sistêmico tão assustador Quanto era antes. Exatamente, quanto era antes, nos primórdios do mercado, até 2, 3 anos atrás, né? Antes, assim, porque é interessante entender que a Tether, na época que ela surgiu, o mercado cripto ele era muito mais velho oeste do que ele já é hoje, né? Assim, então, foi uma coisa muito sob demanda do que o mercado precisava, né? É até interessante para a gente citar, por exemplo, assim, né? Por que você não pode simplesmente ter dólar na rede, né? Por que você precisa ter uma stablecoin? É porque a blockchain, né? Que é as redes de computadores que compõem o mercado cripto, eles são sistemas que são bases de dados fechados em si mesmos, né? Ou seja, eu vou ter um valor aqui fora e se eu quero reproduzir ele lá dentro, eu vou precisar de alguma ponte, algum oráculo, alguém que vai passar essa confiança, né? E aí, naquele momento que você tinha um mercado cripto, que era inclusive mais volátil do que ele é hoje, né? Por incrível que pareça, mais ainda velho oeste do que ele é hoje, as pessoas começavam a querer negociar. Você tinha tudo acontecendo de maneira muito volátil, o preço do Bitcoin extremamente volátil, de outras criptos também. E aí você fala, tá, cara, é sob demanda, eu preciso de qualquer coisa que vai me dar uma âncora de segurança aqui, eu preciso dar um jeito de ter dólar. Uhum. E até isso, né, que você falou, cara, é o jeito mais simples de fazer. Olha, vou pedir para um cara, ele vai começar a imprimir cripto lá dentro, ele tá com um cofre aqui do lado de fora, tá com esse cofre guardado e fala, olha, cara, confia, o dia que você precisar pegar essa cripto, passar para minha carteira e eu vou tirar o dólar de lá e te pagar, tá tudo certo, enquanto isso você vai negociando assim. Foi muito sob demanda. Então, naquela época, nem muitas pessoas não tinham nem a noção que uma hora a gente ia precisar desse tipo de regulação que a gente precisa hoje. Então, por isso que a Tether ela é tão criticada até hoje, apesar de um pouco menos do que antes. Antes tinha toda aquela mitologia de que, poxa, se a Tether quebrar, ela vai quebrar o mercado cripto inteiro, ela é a grande ameaça ao Bitcoin. Tinha gente que falava que se a Tether acabasse, o Bitcoin ia acabar. Né? Mas é por causa disso, porque no começo, como não precisava do negócio, você ia, cara, eu preciso de algum jeito de comprar esse negócio aqui, me vê a qualquer maneira, eu não tenho como deixar meu dinheiro todo em Bitcoin em caixa, preciso de algum dólar, vou no que tem, e aí é lá na Tether. E é interessante a gente explicar por que, por exemplo, uma empresa, né, a Tether, né, além de ser uma stablecoin, né, dá o nome da stablecoin, também é uma empresa, certo? Sim. Certo. Por que uma empresa se daria ao trabalho e ao risco de ficar com uma grande quantia de capital sobre sua custódia e daí liberar esse contrato, ficar cheio de dívida, né, em tese, e você ter que segurar isso aqui de uma maneira interessante? O que ela ganha com isso? A Tether, basicamente... Que vem as polêmicas, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece com a Tether? A Tether ela não surgiu no vácuo, ela está associada a uma corretora, né? Que é a Bitfinex, que já foi, digamos assim, uma Binance, né? Ela era enorme. Ela era, naquele momento de mercado, ela era como a Binance, certo? Então, a Bitfinex, ela precisava de uma stablecoin e a Tether surgiu de uma forma muito conveniente, né? O que acontece é que rolou certas movimentações assim que foram interpretadas pelo mercado como meio que uns empréstimos. Então, assim, a Tether fazia movimentações, aparentemente, não só com a compra de ativos de liquidez menor e risco maior e retorno maior, mas ela também tinha um envolvimento ali com a Bitfinex que era, no mínimo, estranho. Tinha um conflito de interesse, vamos dizer assim. Mas, em todo caso, como que a Tether vai ganhar dinheiro? Ela vai ganhar dinheiro manejando o lastro. Basicamente é isso. Cuidando bem do lastro, ela garante um produto com uma boa reputação e ela vai conseguir ganhar um pouco ali de taxa de juros. Investindo né? Vai parte pegar do esse tesouro. dinheiro que ela deixou lá e vai investir. Como, por exemplo, no caso da USDC, né? Que tem até aquele rumor, né, que saiu no Protos e tal, de que a SEC vai implicar com a USDC porque uma parte do lastro está num fundo de dinheiro mesmo, que tem a BlackRock, inclusive, gerenciando, e é uma das pernas, né, vamos dizer assim, parte do tripé ali que ajuda a USDC a ter grana, né? Inclusive, a USDC, né, a Circle falou que ia contratar nesse momento em que a gente está vendo demissões, né? Que talvez até traduza um pouco da solidez e de um modelo de negócio bem azeitado. Então, assim, mesmo que pareça sem sal, essas empresas, com o manejo do laço, elas conseguem ter retorno. E um retorno que é bem interessante, né? Porque quando você pega bilhões e bilhões, Tether, USDC e tudo mais, você tem uma quantidade de dinheiro muito grande, né, pessoal? Então, assim, quando você pega, nem sei quanto tá o market cap da Tether, mas vale a gente dar uma olhada aí depois na Tether, USDC,
pense que é o seguinte, qual que é a minha função como Tether? Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem o porquê algumas dessas stablecoins são muito menos seguras do que outras, né? E porque, por exemplo, a gente teve a quebra de uma stablecoin, como foi durante o colapso da Terra Luna com o ST, tá? Então vamos pegar essa ideia, né, maior de tudo. Vamos supor que eu sou uma empresa que emito as stablecoins. Então o Carlos está lá precisando de Tether e eu vou lá e falo, Carlos, já que Precisando de dólar, né? já que você está precisando de stablecoins, ou seja, um dólar, né, uma stablecoin de dólar dentro da blockchain, faz o seguinte, me dá os seus dólares, eu fico com eles e te dou esse título, certo? E você, nesse título, você pode transacionar ele ali em blockchain, você pode trocar ele por Bitcoin, por Ethereum e tudo mais. E quando alguém quiser retomar esses dólares aqui, você pega esse título, me dá o título e eu devolvo os dólares para você. Fala, eu vou cobrar um ágio em cima disso, ele vai me dar $100, eu vou devolver 98 e ganhar esses dois? Negativo. O que eu faço? Eu pego esses $100 do Carlos, dou $100 para ele, né, em títulos, ou seja, em stablecoins, e com esses $100 que eu tenho aqui, eu posso, por exemplo, investir num produto do Tesouro Americano, que me dá ali, 2, 3, 4% ao ano, e ganhar esse spreadzinho. Então, quando ele devolver, eu vou ter não só $100 na mão, eu vou ter $101 na mão, vou devolver os 100 que eu devo para ele e ficar com um na mão, tá? Pô, mas aí é muito pouco e não sei o que e tal. Depende, porque com $100 é muito pouco. Mas se eu fizer com 100 milhões, já dá $1 milhão de lucro, certo? Se eu fizer com 1 bi, já dá muito mais de lucro. Se eu fizer com 10 bi, já dá muito mais. E assim vai. A gente vai tendo um modelo de negócio que ele é bem simples, enxuto. Né, em tese. Enxuto, né? Você não precisa de muitas pessoas ou de uma infraestrutura, além da infraestrutura de segurança, para você conseguir, né, manejar tudo aquilo. Então é uma empresa simples, né? Muito menos complexo que, por exemplo, algo descentralizado que você faz ali dentro de uma difícil de você ave. concorrer, porque Exatamente. ela tem o efeito rede, aí o pessoal já está aceitando aquela ficha específica com a sua etiqueta, né? Uhum. Então isso tudo vai colaborando, assim. Exatamente. No fundo, quando você olha algumas das equipes, por exemplo, a gente fez uma pesquisa prévia, né, evidentemente, antes de conversar com vocês. Então, por exemplo, a gente foi olhar até mesmo stablecoins que não são tão faladas hoje em dia, como aquela TrueUSD, né, que era uma stablecoin que chegou até um pouco de penetração no mercado brasileiro, 2020, 2019, por aí, e que recentemente entrou um pouco no radar, porque a Binance aumentou um pouco a exposição ali, e como está tendo todo esse burburinho em torno do BUSD, ela acabou ganhando um pouco de notoriedade, né? Puxa, o que eu ia falar da stablecoin? E a equipe da TUSD, quando você acessa o site, é tipo 5 pessoas, entendeu? É um bom negócio. Você ser São o cara 5 que pessoas. emite stablecoin, você vai ganhar muito dinheiro, é muito difícil concorrer com você, mas assim, tanto é um bom negócio que toda hora estão surgindo novas movimentações, novas maneiras de você tentar fazer isso de um jeito diferente. Estão sempre surgindo esses novos projetos. É um negócio enxuto. É um negócio muito bom para você. Equipes pequenas, estresse pequeno, complexidade relativamente controlada, porque código de contrato também é uma coisa que já está relativamente padronizada. Então, assim, eu não vejo... O perigo, na realidade, que a gente tem hoje é principalmente regulatório mesmo. E os perigos do passado eram de lastro, mas o próprio mercado acabou meio que resolvendo isso de certa forma, assim. E isso é interessante para a gente falar desse primeiro estilo, né, centralizado e colateralizado, né, que colateralizado significa que ela tem esse lastro, né, de dinheiro guardado. Da gente falar desse estilo, qual que seria a mais indicada, né? Por exemplo, tem um pessoal aqui perguntando, beleza, mas qual dessas que eu uso, né? O SDC, Tether, TrueUSD e tudo mais. O melhor seria não usar nenhuma. Sim, o mais seguro mesmo seria você ter dólar em uma instituição financeira americana que é garantida pelo tipo o FGC deles lá nos Estados Unidos, né? Isso aí seria o mais seguro. Mais seguro, mas não melhor, né? Então... É que não é viável, não é prático, né? Aí que tá. Aí você começa a ter esse balanço. Olha, o quanto que eu preciso normalmente é de rapidez e de velocidade em comparação com segurança, né?
Por que o cara ele tem stablecoin normalmente? Porque ele tá ali na corretora, ele quer fazer um trade na hora, assim, né? Ou então, às vezes, ele já quer deixar a ordem setada ou então tentar fazer alguma coisa em uma corretora descentralizada e para isso ele precisa colocar uma stablecoin, né? Então, assim, indo de um extremo ao outro, eu falo, cara, se você não precisa de velocidade nenhuma, você consegue pegar o dinheiro, mandar para você fazer o que você precisar na hora, cara, você vai ter dólar numa instituição financeira tradicional, comum, é o mais seguro, entendeu? Aí você vai precisando de mais velocidade, aí chega o ponto que você já precisa ter ele na corretora. Você vai ter dólar na corretora. Por exemplo, a Kraken, você consegue negociar muita coisa direto com dólar. Você não precisa trocar ele por uma stablecoin, apesar de que, óbvio, né? Aí vai ter uma instituição financeira que vai estar cuidando daquele dólar ali, né? Mas aí você pode colocar uma stablecoin e isso aí já vai estar com um risco um pouco maior, né? A cada passo que você vai indo, que você vai se distanciando de você ter o dólar na sua mão ali, mais um risco você vai adicionando na etapa em nome da velocidade. Dessas que a gente tem hoje, de USDC, USDT, outras aí, o BUSD da Binance, né, centralizada também, hoje a USDC é a que a gente vê como a mais segura, né? Mas assim, não é um negócio de falar, cara, pega seu dinheiro e coloca todo no USDC, porque mesmo as mais seguras das mais seguras, elas ainda não vão ser tão seguras quanto você ter simplesmente o dólar. Porque ainda tem o estresse regulatório, tem a questão do contrato inteligente, tem a rede onde o negócio está rodando. Então você continua sendo cripto no final do dia, né? E cripto no final do dia ainda é um ambiente de maior risco, né? Exatamente. Então, isso é interessante também, porque além do risco de, por exemplo, o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu tô ali, né, lastreado, você ainda tem o risco, por exemplo, do contrato inteligente ali, Ser né, hackeado. de ser hackeado, né, e você perder todo esse... pote de ouro enorme, né, para ser hackeado. Um contrato Exatamente. inteligente desse. Assim, a gente não tem histórico de nenhuma dessas stablecoins, digamos assim, consolidada, né? A Tether é a primeira, a USTC é a segunda e a BUSD é basicamente a terceira, né? A gente não tem histórico de exploit ou coisa do tipo, mas assim, quando a gente está colocando na balança, o risco existe, então ele deve ser considerado, né? Aí é o que o Carlos falou, vai depender da sua finalidade, do seu apetite a risco, e aí você tem que colocar na balança, né? E assim, a gente pode discutir um pouquinho, né, depois a próxima, né, que o pessoal tá perguntando aqui bastante, é a DAI, né, que é uma stablecoin muito adorada, né, por várias pessoas que estão aí, principalmente para aquelas pessoas que são mais fuck the banks, cara, quero descentralização ao máximo, né, porque, pô, se eu pego uma centralizada, né, você tem o risco ali de uma empresa como a Circle, né, no caso da USDC, ou da Tether, né, no caso ali do USDT. Então, assim, como que as pessoas estão fazendo essa descentralização e se a gente pode confiar, por exemplo, numa DAI? A DAI, ela já entra numa segunda categoria que é o seguinte, olha, a gente vai continuar mantendo um lastro aqui, continuar mantendo um cofre, que esse cofre aqui ele é o que vai me dar garantia para essas stablecoins que eu estou imprimindo, né, e distribuindo pelo mercado. Só que ao invés desse cofre ele estar nas mãos de uma empresa, ele vai estar nas mãos de um contrato inteligente, né, de um algoritmo. Ele é descentralizado. É por isso, inclusive, que muita gente já começa a chamar essas stablecoins de algorítmicas, apesar de que a gente acha que algorítmica é uma palavra muito ruim para você usar no mundo de stablecoins. O pessoal fala assim, quais tipos de stablecoins existem? Aí eles vão falar, tem a centralizada e a algorítmica. Só que a algorítmica pode significar tanto você está tirando a empresa, mas às vezes também pode significar que você está tirando o lastro. Então a gente não usa essa palavra porque ela confunde as coisas. Aqui a gente está falando de um segundo tipo de stablecoin, que é o tipo em que a DAI se enquadra, em que ela tira a empresa, mas ela continua tendo lastro, né? Então ela é descentralizada, porém ela continua sendo colateralizada. Como que ela funciona? Aliás, como que ela funcionava antes, porque recentemente ela mudou. Ela fazia o seguinte, olha, eu vou criar aqui um pool um depósito de várias criptos, você precisa colocar criptos aqui e você consegue tirar DAI. Você vai colocar aqui, por exemplo, Ethereum, e aí você vai tirar os dólares DAI, né? E aí, como isso daqui é um contrato inteligente, está tudo bem, não tem uma empresa que vai cuidar disso. O problema é que essas criptos que o pessoal colocava para serem colaterais da DAI, tirar dólares, elas são muito voláteis. Então, você precisava fazer um negócio que chama sobrecolateralização. Você precisava colocar uma quantidade X de Ethereum e você tirava menos do que X em DAI, porque o negócio está subindo e descendo todo dia, e se você colocar e aí o Ethereum cai, você vai ter um problema. Você vai ter muito mais dólar no mercado do que você teria ali. Ou então você vai criar um mecanismo para você conseguir puxar esse dólar de volta automaticamente, liquidar a garantia antes de cair mais e não sei o quê, mas para não dar confusão, você precisa colocar uma quantidade maior, porque é muito volátil.
Só que isso gera um problema que é a ineficiência. Porque, poxa, como que eu sou a DAI e eu vou competir com a Circle falando que eu sou descentralizada, que eu sou bonitinha, você não está dependendo deles? Mas no final das contas, o cara ele vai olhar, poxa, se eu coloco $120 na Circle, ela me devolve 120 USDC. Se eu coloco $120 na DAI usando Ethereum, ela vai me devolver, sei lá, 70 DAI. Então, cara, eu acho muito bonitinho essa ideia, mas eu quero mais dinheiro. Sim. Então, a DAI ela sofria com problema de falta de eficiência de capital. Que várias stablecoins dessa categoria, que são colateralizadas, mas descentralizadas, sofriam. E aí ela mudou o modelo dela e agora ela majoritariamente, ela se colateraliza em outras stablecoins, principalmente as centralizadas. Principalmente o SDC. Então ela é mais um diversificador. É como se hoje ela pegasse várias stablecoins, o SDC, a stablecoin da Gemini, várias stablecoins, ela junta elas para diluir o risco e com base nesse lastro ela emite novas stablecoins. Então ela meio que caiu num dilema, assim, sabe? Uma coisa meio esquisita, porque você não depende mais do cofre de uma empresa, mas você depende de um cofre descentralizado que tem várias criptos que estão no cofre de várias empresas, né? Então, assim, hoje o jeito que a DAI funciona atualmente, né? Assim, o que eu diria é o seguinte, a DAI, hoje, ela é mais para quem quer um estilo de governança descentralizado. Então, sei lá, você não gosta tanto da governança da Circle, você acredita que, em caso de uma normalidade, qualquer motivo mercadológico, uma DAO, um sistema de governança como que a MakerDAO implantou, né, que é para isso que serve o token MKR, esse sistema de governança ele vai dar respostas melhores. Por exemplo, recentemente, com aquela polêmica da Gemini e da Genesis, o pessoal da DAI avaliou a possibilidade de abrir mão do collateral em GUSD, né? O GUSD ou GUSD é a stablecoin da corretora e como a corretora estava passando por um momento da Gemini, né? Isso, exatamente, o dólar da Gemini, como ela estava passando por um momento de crise, o pessoal votou e foi uma votação bem apertada e quase que eles fizeram ali um despejo de milhões de dólares que fazia parte do collateral da DAI, né? Porque como que funciona? Basicamente ela usa piscinas de liquidez na Curve, né? E assim também eu acredito que ela consegue rentabilizar de forma parecida com o que as outras fazem, só que também usando a Curve como infraestrutura. E ela ainda mantém um pouco do collateral, por exemplo, em ETH, em WBTC, né? Então ela ainda usa essa cesta. O que aconteceu foi que ela aumentou significativamente a exposição, que era nula, para majoritariamente ser feita por stablecoins de outros players, né? E aí vem uma pergunta do Flávio aqui que é muito interessante. Será que a DAI ela aguenta o saque de bilhões como a BUSD, o SDT ou a USDC já aguentaram? Supostamente a ideia é que com esse lastro hoje ela aguentaria. Se fosse no passado, ela ia perder a paridade. É porque ela é colateralizada, né? Existe esse cofre que vai dar esse valor. Mesmo no passado... Isso é legal da gente falar, tipo assim, qual que é o grande perigo, né, das stablecoins? Que eu acho que é justamente isso, não aguentar os perder testes. paridade. É um negócio que tinha que valer $1, não vale mais. Exatamente. Né? E o modelo que a gente falou no começo não tem por que não valer, né? Porque você está emitindo um título e você tem toda a garantia. Se a empresa dele. não está mentindo para você, você tem todo o dinheiro ali. Não tem por que deixar de valer $1. Então, por que no caso da DAI isso é seguro? Então, aí o que acontece, né? A DAI, ela continua tendo esse cofre mesmo ele não estando nas mãos de uma empresa, né? Antes era uma coisa mais centralizada, agora continua descentralizado na mão de várias empresas, né? Mesmo antes, não teria teoricamente o perigo da DAI ela valer menos de $1 a longo prazo, porque você tem aquela garantia lá depositada. Você tem aqueles Ethereums que estão dando lastro para aquilo, ou aquelas Chainlinks, ou aqueles Bitcoins, ou enfim, criptos que estão dando lastro. E se elas caírem, o contrato inteligente vai vender aquela garantia a mercado e aí isso vai suprir, né, o valor da stablecoin que você pegou. Então, mesmo antes, teoricamente, com o contrato inteligente funcionando bem, e é um contrato inteligente, inclusive, parecido com empresas de empréstimos, igual a Aave, né? Então, que sofreram muito estresse, funcionaram muito bem, teoricamente não teria por que ela perder o laço, tá? Porque você conseguiria, teoricamente, pegar ele lá e tirar. O que poderia acontecer é um pânico, né? Um pânico do mercado, porque está muito volátil e ela fica abaixo do dólar. Né? Exatamente. Quando perde o PEG, às vezes de 2 ou 3 centavos, o mercado cripto tende a fazer um alarde como se fosse uma espiral da morte, mas na realidade é uma pressão de curto prazo. Mesmo o BUSD, ele sofreu uma ligeira perda de paridade. O SDT costuma sofrer, o STC, isso é normal, porque você tem
apesar da gente considerar que o mercado cripto traz eficiência, ele tem suas limitações, seus gargalos. Então, pela própria dinâmica ali do mercado, você pode ter uma derrapada ali, mas é muito pequeno. Como o Carlos falou, quando a gente olha no longo prazo, a DAI funcionaria. Você teria capacidade, você teria garantia suficiente para suprir a demanda sem prejudicar Como ninguém. que você sabe se não vai abaixo de $1? É se tem um cofre que tem alguma coisa que vale todos aqueles dólares. Se tiver isso, cara, no máximo, o negócio caiu ali 97 centavos, você vai pegar ele, vai lá no cara do cofre, ele, se for um cara honesto e que tem todo o dinheiro, vai falar para ele, ó, tá aqui meus 97 centavos que eu comprei no mercado e agora eu vou pegar $1, porque esse negócio só tá abaixo de $1 por causa do pânico. O próprio cara pode ter um incentivo de recomprar o negócio, entendeu? Então, o que manda é isso. O que vai mandar se vai ser seguro ou não. Existe esse lastro? Existe esse cofre que vai garantir esse valor? No caso dessas aí, existe. Então, se caísse... quer dizer, existe teoricamente, eu não estou lá no cofre da Tether, né? Mas se de fato ele cumprir esse valor ali, teoricamente se cai é só um pânico do mercado, entendeu? E o pânico do mercado ele vem por um motivo específico, de uma situação específica que a gente viveu no final do ano passado, que foi obviamente a queda de Terra Luna. Então, tem algumas perguntas aqui no chat que são bem interessantes. Qual que é a diferença, basicamente, então, de uma DAI para uma UST? Né? Porque a UST, como a gente falou aqui, ela efetivamente perde o que a gente chama de PEG, né, que é basicamente essa relação $1 para uma USDC, a paridade, né? Então, antes a gente tinha $1 para um UST, que era o dólar lá do ecossistema da Terra Luna. Só que chegou um momento que que um UST já não valia mais $1, né? Valia, sei lá, 50 centavos. Só que isso é um perigo muito grande, né? Para você que está operando em dólar ali dentro, a sua garantia está indo embora. Então, assim, por que as pessoas têm tanto medo disso, né? O que aconteceu e por que DAI, por exemplo, é diferente de uma UST? Tá, aí entraria mais uma categoria. A gente está usando essa divisão, né? O Carlos propôs justamente para a gente agora sim falar do que seria uma algorítmica de verdade. Quer dizer, ela não tem o collateral e ela seria supostamente descentralizada ainda assim. No caso da Terra Luna, a verdade é que você tinha um corpo de governança ali bem centralizado, né? Então, basicamente, o nosso amigo coreano lá adotou umas decisões equivocadas, super incentivou a utilização da stablecoin, né? No Anchor Protocol. Ela quase que era o pior dos dois mundos, que era centralizada sem o cofre. Exatamente. No caso, por exemplo, para traçar um paralelo com a DAI, né? Quando a DAI fala, olha, talvez seja melhor a gente votar para manter a stablecoin da Gemini aqui ou não manter, a gente queimar, ela está justamente pensando em como manter a garantia funcionando, o lastro funcionando. No caso da UST, essa era de fato algorítmica, ou seja, o que mantinha o PEG era a Luna. Mas quando você tem um desequilíbrio, um estresse muito grande ali, onde basicamente ninguém pegava emprestado, mas todo mundo ganhava a recompensa, porque você tinha tipo um tesouro ali que estava literalmente distribuindo dinheiro de graça ali, sem ter um negócio viável. Quando você estressa esse mecanismo ao máximo, as pessoas começam a despejar, e esse mecanismo de algorítmico, que vai cuidar ou da queima ou da impressão, ele basicamente não é capaz de suprir a paridade de preço. E é aí que o negócio degringolou. No caso da Luna, é importante falar, eles optaram por deixar o mercado também abusar bastante do mecanismo, né? Não foi um caso, por exemplo, em que tinha uma trava de segurança. A DAI tem, por exemplo, mecanismo de trava de segurança. Então, se a DAI, por algum motivo, a paridade não estiver funcionando, sei lá, o pessoal votou mal, colocou um lastro ruim, vamos supor que a DAI tivesse Terra Luna, ele tivesse a Terra Dólar lá, o ST no lastro. Ela talvez teria derrapado. Mas aí teria um mecanismo de segurança falar, vamos paralisar, a gente resolve esse problema e aí a gente libera de novo a utilização. Então, no caso da Terra Luna, foi uma conjunção de fatores e responsabilidade, né, junto com um sistema algorítmico que, na verdade, ele não tem dado certo. A gente tem outros exemplos também, por exemplo, o SDD, que é do Justin Sun, o SDJ também, que é do Justin Sun. Uma está perdendo paridade constantemente, mesmo não sendo pesado, ela está sempre perdendo, ela não consegue voltar para $1. E a outra está perdendo paridade constantemente, ficando acima de $1. Também não é assim que tem que funcionar. E as duas são basicamente algorítmicas, têm mecanismos. Uma é basicamente algorítmica com o TRX, que é a moeda da Tron, que é o SDD, e a outra é algorítmica com a plataforma de DeFi do Justin lá, que acho que é só Sun, o nome da plataforma, um negócio assim, agora me fugiu, mas enfim, não é uma plataforma relevante também.
e ela está perdendo paridade, tem um mecanismo de dívida, um mecanismo ali que se retroalimenta. Lembra bastante o que tinha na Terra Luna, porque a Anchor era isso, né? Era uma plataforma de empréstimos e era com a dívida que se administrava. E era isso que eu queria puxar, assim, como que funciona quando o pessoal fala, esse stablecoin, algoritmo, né? O que isso quer dizer? Então, quer dizer que tem dois ativos, a stable e a volátil. Né? Sim, porque eu acho que é realmente... Como que então o cara fez essa mágica, né? Porque assim, o que define essa categoria de stablecoins, né, que o pessoal chama de algoritmo, né, mas que assim é justamente essa aqui, ela é descentralizada e ela não tem colateral. Você fica, poxa, mas ela não tem colateral, então ela não tem aquele cofre que eu usaria para poder emitir os dólares, né? E é justamente por isso que ela é tão perigosa, porque se ela começa a cair, você não tem um cara que você pode pegar, comprar ela mais barato no mercado, bater na porta dele e pegar o dólar de volta. Então ela vai continuar caindo, igual foi com o ST lá da Terra Luna, né? Então, como que ele faz essa mágica? Como que ele vai pegar e, sem ter os ativos que vão lastrear aquilo de maneira segura, imprimir todas essas criptos, né? Como que elas funcionam? Basicamente, ele vai pegar e criar uma outra cripto. Essa cripto, ele tem o controle total dela, né? Então, ele cria a sua própria rede. Pode ser, tipo assim, poxa, eu vou criar um Bitcoin, uma Ethereum, vou criar uma Dogecoin, uma Memecoin. Ele cria uma cripto dele. Essa cripto dele, ele fala, olha, esse daqui que é o meu lastro para essa stablecoin que eu estou emitindo, para esse meu dólar. Então, vai funcionar assim, cara. Porque essa cripto aqui do lado, eu tenho a impressora dela. Eu imprimo quanto eu quiser. Se essa cripto aqui, ela é meu cofre e o mercado está sempre querendo uma quantidade dela. E essa stablecoin aqui, que ela tem que valer $1, ela passar a valer menos de $1, por exemplo, se ela valer 90 centavos, você vai fazer o seguinte, você vai passar ela para mim, que na verdade é para o algoritmo, né, porque é funcional automático, é descentralizado, você vai passar essa stablecoin aqui, que ela está valendo 90 centavos, pelo algoritmo, e ele vai te passar em troca $1, só que é $1 nessa parada aqui, nessa moeda que eu tenho a impressora dela. Só que, assim, a princípio isso é legal, porque, poxa, se for um deslize pequenininho, se for 97 centavos ali que foi o negócio, você pega algumas, você vai imprimir essas aqui de volta, né? Você vai mandar essas aqui para lá, vai imprimir essas, beleza. Você voltou o negócio para $1. Só que tem dois problemas, né, nessa dinâmica. Na verdade, tem um problema e tem uma coisa boa, que é um incentivo meio nefasto, né? Qual que é o problema? É que se o negócio cai demais, eu vou ter que começar a imprimir demais. E aí, se eu estou imprimindo demais, eu vou gerar inflação desse outro negócio aqui, que é a minha ficha de banco imobiliário, que eu imprimo quanto eu quiser. Só que vai chegar uma hora que vai ter tanta dela que, olha, você vai ter que imprimir. Você vai ter que imprimir igual o dólar do Zimbábue lá, né? Que são trilhões de dólares numa nota, né? Dólares do Zimbábue, ao ponto que eles chegaram, né? Tipo a hiperinflação. Você quebrou a confiança no sistema, você tem que imprimir cada vez mais, o negócio vai continuar caindo, porque ninguém vai querer comprar, porque você vai ter que imprimir, é exponencial. Então vai chegar uma hora que você vai ter que adicionar, e você vai adicionando zero, é igual realmente a hiperinflação no Brasil, só que você vai tendo que adicionar cada vez mais rápido, né? E não tem como você cortar e falar, vamos fazer um cruzado novo aqui, vamos cortar o zero, vamos voltar atrás, não tem como. Então, você vai só piorando o negócio. E esse é o risco, porque né, a mágica que você vai fazer é pegar a cripto que você criou e falar que ela é o seu cofre para garantir o dólar. E o incentivo nefasto que existe é o seguinte, o caminho inverso também é possível. Então você também consegue pegar essa cripto aqui e transformar ela nesse dólar. Né? Então, se esse dólar aqui ele estiver valendo mais no mercado, ao invés de ele estar valendo $1, ele está valendo $1,50, vai falar, poxa, eu consigo pegar isso daqui e trocar ele. Né? E eu sempre consigo vender ou comprar ele por $1. Mas ele está valendo $1,50. Então, eu vou querer muito desse negócio para vender, para sair no lucro. Né? Então, você vai ir lá, se ele está valendo mais, você vai começar a comprar o que já existe dessa outra cripto no mercado para poder queimar ela e transformar ela em stablecoin. E quando você faz isso, né, quando você tem uma demanda muito grande pela stablecoin, né, que nesse caso é uma demanda boa, né, não é uma demanda que vai levar uma espiral da morte. Seria orgânico. Seria uma demanda não necessariamente orgânico, talvez seja. Às vezes as pessoas querem fazer a entender que seja, né? Deixar a entender que seja. Mas se tem uma demanda de um lado positivo por essa stablecoin, você faz essa outra cripto aqui se valorizar. Se você não estiver imprimindo ela, né, que é quando essa stablecoin aqui ela
cai abaixo de $1, você vai estar comprando ela no mercado. Ou seja, ela valoriza. Ela vai valorizar. Você vai Aham. começar a tirar essa daqui de circulação, ela vai valorizar. Então, existe um incentivo nefasto do cara que criou essa cripto aqui, dessa impressão dele, a cripto que ele criou, de fazer as pessoas quererem usar essa stablecoin com essa stablecoin valendo mais de $1, ou seja, um incentivo positivo ao invés de um negativo, porque aí, ao invés de imprimir ela, do cara ter que imprimir ela, as pessoas que vão ter que comprar ela no mercado, ela vai valorizar. E ele normalmente vai ter, várias dela, né? Vai ter 50% da circulação dela. Aham. Então ele vai fazer esse incentivo e ele vai criando uma máquina de dinheiro nisso, né? Agora substitui tudo isso que você falou por Terra Luna UST. Então, o que aconteceu no caso da Terra Luna é que qual que era o nome lá? Anchor Protocol. Eu ia perguntar o criador lá, o Do Kwon? o Do Kwon, né? Que foi o coreano lá. Ele fez o seguinte, ó, ele falou, ele criou a Terra Luna, que é uma cripto, e ele criou o ST, que é o dólar da Terra Luna. Se o ST valer menos de $1, beleza, você consegue ir lá, você vai imprimir muita Terra Luna, né? Que foi o que aconteceu no final. Mas se tá tudo certo ali, ele fala, vou criar um incentivo para as pessoas quererem ter o ST ao invés de, né, de imprimirem mais, deles quererem comprar esse daqui, quererem usar de alguma forma esse que já existe. Então ele fala, eu vou criar uma máquina que ela vai gerar juros para quem tiver esse dólar, que é o ST. Aham. Que era o Anchor Protocol, né? Que ele falava, cara, vou te pagar 20% ao ano, que é só a rentabilidade média do Warren Buffett, né? 20% ao ano em dólar. Um dos maiores investidores Imagina, do mundo. estável e sem pagando risco, isso. sem risco, com Sem dólar. risco. Então ele fala, você vai colocar aqui, eu vou te pagar 20% ao ano em dólar, não tem risco. Renda fixa. Renda fixa, é quase um CDB. Aham. Aí, o que o cara vai fazer? Então, eu preciso, só que a pegadinha é o seguinte, você precisa do meu dólar para você Aham. pegar essa renda fixa A minha em dólar. ficha aqui. Na minha ficha, no meu dólar. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai começar a ir lá na Terra Luna, vai queimar a Terra Luna para criar o dólar. Aham. Né? Então, ele queimando, ao invés do sistema contrário, que seria criar a Terra Luna para criar o dólar. Né? Ele vai queimar a Terra Luna para criar o dólar, vai diminuir a circulação de Terra Luna, e aí a Terra Luna vai valorizar muito no mercado. O problema é quando o pessoal vê que não tinha os 20%. Né? Porque daí você cria a máquina reversa, né? Nesse caso, não era nem um esquema de pirâmide. Né? Esquema de pirâmide seria se ele pagasse o cara que entrou com Foi o dinheiro do cara totalmente de artificial. antes. Quando acabou o Nesse artifício... caso, era realmente, ele falou, ele tinha a Terra Luna Foundation e ela falou, vou injetar aqui dinheiro no Anchor Protocol para incentivar. Tinha gente que marcava no calendário, né? Falava, então vai terminar em tal dia, então um dia antes eu vou tirar o dólar de lá e vai estar tudo bem. Só que o problema é o incentivo perverso que existe nesse ciclo, porque qualquer coisa que acontecer ali no meio, você corre o risco de cair naquela espiral da morte. Então, quando o pessoal começou a achar que ia deixar de ser pago, então, né, eles falam que teve aquela carteira que, teve uma carteira que atacou a Terra Luna e ela foi responsável por quebrar. Só que se você é atacável, se você é frágil ao ponto que uma carteira te quebra, quem tá errado é você tem um sistema ruim. Então, qualquer um ia chegar em algum momento. No caso foi esse, mas qualquer um ia chegar em algum momento, ia despejar muito de uma das criptos ali no mercado, ia acontecer um negócio esquisito, e a espiral da morte iria se acionar, né? E foi o que aconteceu. Aí virou o sistema reverso. O pessoal começou a tirar o dólar lá do Anchor Protocol, tirando cada vez mais às pressas. E aí foi utilizando... o dólar já estava valendo menos do que $1, que é o que deveria valer. Usa ele para poder imprimir Terra Luna, e aí é o contrário, né? Agora tem várias Terra Lunas entrando no mercado, vários dólares sendo transformados em Terra Luna, e aí os dois vão caindo, né? Uhum, exatamente. E aqui eu tenho uma outra que o pessoal joga pra gente falar um pouquinho, que eles falam o seguinte, né? Só sei que sei. Ele fala o seguinte, Adoro vocês estudaram a DJED, ou JED, sei lá, ou não tem coragem de dizer que é boa porque ela é da Cardano. Caramba, hein? Não, você viu, o pessoal O gosta. pessoal já chegou com 2 pés no peito, cara. Com 2 pés no peito. E eu queria puxar até uma dúvida do Ricardo, que me perguntou no Twitter, quando eu falei que a gente ia ter esse tema aqui. Ele perguntou se com as investidas recentes da SEC, as stablecoins algoritmos podem ganhar mais mercado. Né? A recém-lançada JED, sei lá, da Cardano, poderia ganhar mercado beneficiando, assim, a Cardano. Então vamos falar a da Cardano, depois a gente vai falar sobre essa parte mais regulatória aqui que ele propõe pra gente. Então, o que a gente tem a dizer da DJEG aí? Tá, beleza. Assim, não vamos bater na Cardano, tá? Vamos supor que ela vai conseguir ter um bom driver de demanda, porque ela tem algumas DEXs. Então, assim, ela já tem aplicativos para você fazer trocas lá. Então, uma stablecoin tende a ter adoção, já que ela não tem nenhuma dessas blue chips, essas de, vamos dizer assim,
né, um sangue azul ali, uma stablecoin de boa Você não reputação. tem uma USDC É, lá dentro da Cardano? exatamente. Por enquanto a gente não tem uma emissão nativa. Tipo, a Circle não chegou e falou, galera, vou emitir para vocês a minha stablecoin, né? Então vamos pegar essa DJTD. Pelo que a gente pesquisou, ela não é algorítmica. Ela é super colateralizada ou super garantida. Ou seja, ela vai ter entre 400% a 800% a mais ali de lastro. Ela vai ter muito... 800%? Deixa eu olhar aqui. Porque vai variar. Ela vai ter muito... Vai variar, porque dependendo lastro. do que você coloca de lastro, se for uma coisa mais... eu não sei exatamente se é essa proporção, mas o ponto é que é uma proporção que ela varia, porque dependendo do que você coloca de lastro, se for algo mais volátil, você exige uma proporção maior. Sim. Então, se for uma coisa extremamente volátil, eu não me espantaria. É isso mesmo, mas 400, o ponto mais 800%. Então, provavelmente esse de 800% é quando você estiver colocando como colateral alguma coisa muito volátil. É que no caso a colateralização dela é só Cardano. Ah, tá. É tipo a DAI no entendi. começo, entendeu? Que era basicamente Ethereum. Então, quer dizer, se a Cardano sofreu uma porque pressão... tá lá no ecossistema da Cardano. Exato, que é a moeda, que basicamente é o ativo forte ali, é a ADA. Então, ela vai ser super garantida por ADA. Então, se a ADA tiver uma pressão muito grande, ela supostamente vai ter uma gordura ali para poder queimar e manter a paridade, né? Que é aquele mecanismo que o Carlos estava explicando. Eu vendo ali, eu vou utilizar a minha garantia a favor para manter a paridade esperada. Se ela conseguir manter esse lastro e as pessoas gostarem, né, assim, o pessoal estiver disposto a comprar essa ineficiência, porque é uma ineficiência de capital, né? Você está colocando muita, se a ADA estiver no topo ali, você está colocando muita ADA para receber pouco dólar. É o problema que a DAI teve antes. Exato, é o problema que a DAI teve antes. De repente, ela pode ser um catalisador, vamos supor que o DeFi na Cardano engrene o negócio e comece a ameaçar, por exemplo, o movimento em Layer 2. Vamos supor, tá? Eu acho difícil, mas tudo bem. Vamos supor que a Cardano ganha mais tração. Pode ser que no futuro essas DEXs já amadureceram mais, já tem volume, aí chega uma Circle lá e começa a emitir. Aí pode ser que você comece a ter ela mais como um diversificador. Ela pode, de repente, falar, opa, já que a Circle entrou, vou colocar 50% do lastro em USDC, como foi com a DAI. Porque a DAI é isso, ela foi também pioneira. Né, de certa forma, numa época em que basicamente a gente só tinha a Tether. Então ela falou, eu não quero. Quero outro caminho. Na DJTD, você tem algum mecanismo como a Maker, por exemplo? Eu imagino que deve ter, né? Que pode ser um driver para tipo assim, para você fazer as votações do que vai entrar ou não no lastro. Porque ela está associada com um projeto Coach, né, ou Cotinha, não sei pronunciar, tá? De meio que é focado muito em meios de pagamento. Então, estou assumindo que ela deve ter uma estrutura mínima, já aproveitando o aprendizado todo do mercado, né? Não vai reinventar a roda. Então, vai ter uma estrutura de governança, vai ter ali um botão de pânico. Se esse laço não estiver dando conta, ela deve conseguir paralisar para conseguir fazer ali a lição de casa e não criar uma espiral, não criar uma perda de confiança muito grande. Então, é assim, quando o pessoal pergunta, né? Essa DJTD é a nova Terra Luna? Não é uma DAI na uma Cardano. Exato, assim, né? Pô, a Cardano hoje, ela não é a rede de contratos inteligentes dominante no mercado, mas quando a gente faz críticas, a gente tem que fazer críticas justas, né? Até porque não é porque uma coisa não é dominante que um dia ela não vai passar a ser. Você tem que ver ali no detalhe e ver se a sua crítica está fazendo sentido, né? Porque... Por exemplo, né, tem a Near, né, ela já tentou fazer um processo de para poder criar sua própria stablecoin, que era muito parecido com o da Terra Luna, né? A ideia dele seria de criar isso. Naquela época que a Terra Luna estava dando certo. Quando estava dando certo, todo mundo falou, pô, esse negócio é genial. Eu vou criar um dólar, o dólar é um negócio que chama muita gente, vou colocar um rendimento, vou criar um efeito rede, vai vir muito usuário, o negócio vai dar certo, a minha cripto vai valorizar, não sei o quê. Então, várias redes estavam querendo fazer, né? A própria Near depois abandonou esse plano. No caso dessa JAI, né? DJTD? Sei lá, JED. E da Cardano, pelo que eu vi, ela não é algorítmica assim, né? E até aquilo que a gente estava falando, poxa, ser o dono de uma stablecoin é um excelente negócio, né? Quem não quer ter um negócio em que você se torna um grande monopólio, é muito difícil algum cara concorrer com você, o risco, se você faz direito, é relativamente baixo e você vai lucrar muito tendo uma operação que você não tem que reinventar a roda. É um negócio muito bom. E aí, como que você vai fazer para tentar competir com um negócio que é um monopólio? Você vai, cara, eu posso fazer o seguinte...
igual muita gente faz, né? Olha, tem uma empresa que está fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, só que lá ela já é um monopólio. Se eu quero ter um negócio desse tipo, eu vou vir aqui pro Brasil e vou começar antes do pessoal que está lá nos Estados Unidos, né? Antes vir para cá. Então você começa o negócio aqui. Quando você tem essas redes que estão espalhadas, elas, a maioria, já vão ter o SDC, Tether, ou então algum sintético deles sendo usado ali dentro. O que essa stablecoin da Cardano faz é uma estratégia muito inteligente de você falar, cara, já que eu quero começar uma stablecoin e eu quero competir com o pessoal do mercado, deixa eu começar num país em que esses caras grandes, das empresas grandes, ainda não chegaram. Então, se ela quiser começar ali, ela pode ter um terreno muito mais amplo, porque ela tem a rede da Cardano, e se a Cardano ela cresce como um ecossistema, ela vai crescer junto, como sendo o dólar daquele ecossistema, do que um cara que está tentando competir na Ethereum, que já é um lugar mais competitivo. Já tem vários caras... Pô, na Ethereum eu vou ter que competir com a Circle, né? Poxa, na DAI, na ADA, né? Se, poxa, tá tudo ali meio oceano azul, para essa stablecoin é um cenário menos competitivo. Né? Agora, a grande questão que a gente vem vendo é que, mesmo assim, ao longo desse tempo, as stablecoins dominantes, elas meio que... cara, elas estão flutuando acima desse negócio de ter as redes diferentes, de ter os países diferentes. Elas se tornaram como se fossem oligopólios internacionais, assim, né? Então, a própria Tether, ela surgiu primeiro numa rede que era uma camada lá na rede do Bitcoin. Depois que aquela camada, acho que chamava Omni, Omni, né? Depois que ela começou a ficar cara, ela foi para Ethereum. Depois que começou a ficar cara, ela foi majoritariamente para ser transacionada na Tron, né? Então, assim, a Tether, ela vai migrando de rede e as pessoas continuam usando ela majoritariamente nas redes que são melhores para elas usarem, mas o efeito rede da Tether é tão grande que ele meio que suplanta esse negócio de você ter uma rede ou outra. Então, talvez essa stablecoin, ela estando na Cardano, ela pode estar adotando uma estratégia bacana de começo, mas pro longo prazo, cara, a chance é maior de um cara que já está estabelecido, ele ir lá e invadir a rede da Cardano e dominar lá, do que o contrário, porque é isso que a gente viu acontecendo. Ele vai atrair demanda, né? E aí o mercado muda totalmente a proporção ali. E assim, não é um problema da Cardano em específico, tá? Mas é da estratégia dessa stablecoin que está dentro da Cardano. E da outra parte, né, da pergunta que o Ricardo tinha feito, né? Se com essas investidas recentes da SEC nas stablecoins algorítmicas, se elas podem ganhar, né, mais mercado. Na verdade, a investida regulatória foi em cima de stablecoins no geral. Mas a gente viu que hoje que são 3 tipos aqui que a gente gosta de dividir. As centralizadas e colateralizadas, as descentralizadas e colateralizadas e as descentralizadas e descolateralizadas. Né? Então, a gente tem no primeiro grupo o SDC e Tether, principalmente. E BUSD da Binance. É o BUSD da Binance. A gente tem no segundo a DAI, principalmente como o principal representante. E no terceiro, a gente tem Terra Luna, né? Como um grande representante dessa categoria. Então, assim, eles estão perguntando se, com a investida da SEC em cima de stablecoins, essas algorítmicas ou as descentralizadas, elas podem ganhar uma relevância maior? Ou seja, a USDC, a CVM americana, ela pode simplesmente bater na porta lá e falar, Circle, acabou a festa aqui. E então, beleza, todo mundo que usava Circle vai usar a USDC agora, vai ter que migrar, por exemplo, para a DAI, que a SEC não pode bater na porta. Esse foi o raciocínio da pergunta aqui do Ricardo e ele queria saber o que vocês acham sobre isso. Cara, eu acho bem... Primeiro que assim, é difícil de saber, porque eles estão agindo de forma muito arbitrária. No caso da DAI, pode até ser que a DAI consiga, digamos assim, manejar um pouco as coisas, meio que um gato e rato ali. Sei lá, o pessoal está indo para cima da USDC, eu vou trocar o lastro, vou aumentar o lastro em Tether, vou mexer na colateralização, mesmo que produza uma certa ineficiência de capital como era no começo, mas tentando meio que garantir um funcionamento relativamente ok, né? Agora, o problema quando a gente fala de algorítmica, né? Se for algorítmica mesmo, é que basicamente nenhuma deu certo. Então, isso pode produzir, na verdade, o surgimento de vários projetos que basicamente vão repetir os mesmos erros, né? Porque você basicamente só tem 2 saídas. Ou você vai ter que apelar para uma stablecoin centralizada que não tem um ambiente regulatório dos Estados Unidos, que seria uma Tether, basicamente. Ou você vai ter que apelar para essas que tem muita garantia em cripto, como seria uma DAI, né? Ou seria essa a própria da Cardano, né? Da Cardano, exatamente, porque os mecanismos estão lá, né? Se a DAI precisasse, ela conseguiria fazer isso como ela fez no passado e aí como essa está fazendo agora. Então essa seria outra alternativa. E finalmente a gente tem as algorítmicas, que geralmente elas não vão surgir num vácuo, né?
sempre tem esse player financeiro, essa plataforma de empréstimos, né? O lending que sempre aparece. Então a gente viu, por exemplo, no Justin Sun, ele fez uma plataforma com o nome dele lá e não está dando certo. A Waves, que inclusive apareceu aí no chat no comecinho da live, eu dei uma olhada, também, ela fez um protocolo que era do Neutrino. O Neutrino antes, acho que se voltar com o archive.org, tinha um puta site, eles tinham tipo, umas 10 stablecoins. O Wave se vendia como uma plataforma para você ficar fazendo arbitragem de moeda algorítmica. Então, iene, dólar de Singapura, tinha de tudo lá. Aí deu merda, né? Pra falar o português claro, na USDN, acabou. Eles reinventaram o protocolo, criaram um índice e tá aí, tá valendo 70 centavos de real agora. Esse índice, a plataforma basicamente queimou lá 500 milhões de dólares, então a galera perdeu uma grana, inclusive tem uns 90 milhões que eram da Alameda. Então, quer dizer, o problema das algorítmicas é isso. Geralmente o pessoal quer ganhar dinheiro, quer construir incentivo inorgânico baseado em empréstimos, baseado nessas plataformas, e sempre acaba levando a uma espiral da morte, né? Porque qual que era o collateral da Neutrino? O Waves. O Waves teve um momento muito ruim de mercado, o Sasha ficou gritando lá no Twitter que estavam shortando, que estavam sabotando, mas não importa, né? No final das contas, a gente teve um impacto na plataforma que também é dele, basicamente, né? A Virus Finance lá na Waves. E isso levou a um DPEG que implodiu não só o SDN, mas um monte de alguma coisa N, que eram stablecoins de várias moedas aí. Porque é isso, é algorítmico, você não precisa nem se preocupar. Basicamente, você só vai ajustar o código para ele manter o valor ali com base na moeda do cara, que era a Waves, né? Então, eu espero que se a gente for partir para um caminho descentralizado, ele vá mais na linha de uma DAI e talvez a gente consiga ver o surgimento de players, talvez em regulações que não são tão boas, mas que não criem tanto atrito. E talvez, com isso, os Estados Unidos também mude de postura, porque assim, a gente fala muito da SEC, mas ela tem vários, como se fossem uns comissários ali, uns subsecretários, né? Tem várias cabeças que vão construindo a regulação, e nem todas elas concordam com a postura atual. Então, pode ser que no futuro a postura mude, né? Enfim, eleições estão aí também, o governo americano pode alternar de poder e aí o clima pode mudar também. E o sucesso em outras regulações pode fazer com que a regulação americana mude Exato, também, né? Pode criar, como a gente estava brincando da última vez, né? Falando de CBDC, né? Que são as moedas digitais de Banco Central. Pode ser que a China dê um primeiro passo, crie todo um ambiente que seja lido como autoritário, isso cria um gosto muito amargo, e aí os países que vendem uma ideia de democracia liberal, ocidental, falam, cara, eu não vou fazer isso, aqui a gente é democrático, a gente é mais liberal, a gente não vai fazer, entendeu? Fica tranquilo que aqui a gente protege seu patrimônio com um modelo de dinheiro que não é esse. E aí segue lá, né? Do jeito que sempre foi. Eu não acho, tá, que essa questão da SEC, ela tendo investida ali contra a BUSD, né, principalmente da Binance, isso vai favorecer stablecoins descentralizadas, tá? Eu acho que as stablecoins centralizadas, elas vão ter um risco regulatório tão grande quanto, e se não, às vezes maior, tá? Primeiro ponto é o que o Caião falou aqui. A gente não sabe o que está dando na cabeça da SEC, qual critério que ela vai usar para poder atacar uma stablecoin ou para poder atacar qualquer cripto, tá? Essa é a grande crítica que o pessoal faz contra a SEC hoje. Teoricamente, o BUSD da Binance lá com a Paxos, ele estava muito bem regulado, tá? Pelo menos o BUSD na rede da Ethereum, tá? Não no da rede da Binance, porque o da rede da Binance era a Paxos pegando o que estava regulado na rede da Ethereum, quer dizer, a Binance pegando o que estava regulado na rede da Ethereum e colocando na rede dela. Mas, teoricamente, do lado da Paxos, que é a que está emitindo o BUSD original, não teria problema, tava tudo. Ela, inclusive, é uma empresa muito bem regulada, assim como a Circle, né, também é muito bem regulada, assim como a Kraken é muito bem regulada e sofreu ataques recentes da SEC. Então, o grande ponto hoje é que a gente não sabe de qual lado que vai vir esse ataque, né? Isso está sendo, inclusive, ruim para a autoridade da própria SEC, né? Está minando a autoridade da própria SEC, porque o pessoal está deixando de levar a liderança da SEC a sério quando se fala de cripto, né? E está fazendo uma força política muito grande no sentido contrário. O pessoal pedindo para o Gary Gensler, que é o atual presidente da SEC, ser deposto e tudo mais. Só que isso é totalmente diferente da gente cair num sonho utópico de que, olha, então, já que essas centralizadas estão sendo atacadas, a gente agora vai ser o mercado cripto livre dos bancos, agora a gente vai ter totalmente descentralizado, né? Por vários motivos.
O primeiro é que a própria DAI ela vai ter o colateral dela hoje para ela ser eficiente, que é em stablecoins que estão sendo centralizadas. O segundo motivo é que mesmo você usando, mesmo que ela não fosse colateralizada dessa forma, ainda assim está usando como unidade monetária o dólar, né? Então, assim, cara, não tem coisa mais centralizada do que o dólar que só o Banco Central dos Estados Unidos emite, entendeu? Então, você não está caindo nesse sonho da descentralização e tudo mais. Às vezes seria melhor você ter algumas empresas e você escolhe qual delas você vai usar e você tem a centralização naquele nível do que você ter que recorrer de alguma maneira, por exemplo, né, a uma CBDC, por exemplo, que você só vai ter que usar ela e aí pode ser que os Estados Unidos esteja derrubando empresas que são centralizadas com o plano de criar uma CBDC, que aí vai ser uma stablecoin, entre aspas, né, uma moeda digital que só os Estados Unidos, o Banco Central deles vai emitir direto. Então, cara, é muito complicado a gente cair nesse sonho assim, anarquista de cripto, de centralização, sem avaliar o que está acontecendo na prática, né? A própria questão que a gente estava comentando aqui antes de começar, de meios de pagamentos, né? A gente vê muita gente entrando em cripto para poder usar meios de pagamentos, né? Em países que estão com hiperinflação, por exemplo, né? Sei lá, Argentina, Venezuela, Nigéria, países que estão sofrendo com uma hiperinflação, e você vê os dados daquele pessoal lá começando a criar carteira de cripto, pessoas entrando no mercado cripto, comprando cripto. Você fala, caraca, será que então é aí que o Bitcoin vai começar a virar moeda? Essas pessoas estão usando o Bitcoin como moeda. E quando você vai ver, elas estão entrando em cripto para usar dólar, para usar stablecoin. Né? Tem grandes figuras no mercado cripto, o próprio Nick Carter, que é um dos analistas mais respeitados, né, que ele fala muito do Bitcoin ali quando ninguém nem sabia direito o que era Bitcoin. Ele fala, cara, cripto, talvez a tecnologia de cripto ela fortaleça mais o padrão dólar do que ela diminua o padrão dólar, entendeu? Pode ser que as duas coisas estão se ajudando. O padrão dólar ajuda a cripto a se expandir, porque cria um caso de uso. O cara lá na Nigéria, com hiperinflação, ele talvez não iria criar uma carteira de cripto se fosse para pagar o vizinho dele em Bitcoin, mas para pagar em dólar ele cria. Então, o padrão dólar ajuda a cripto a crescer e vice-versa. A cripto ajuda a expandir o padrão dólar para lugares em que ele não chegaria. Então, né, assim... Eu também gosto muito de um certo ethos descentralizado. Eu acho que tem vários malefícios de você ter o dólar centralizado na mão do governo americano. Moedas que fossem descentralizadas totalmente, né, igual uma unidade monetária em Bitcoin, né, que talvez seja um pezinho do que El Salvador pode tentar começar a fazer. Eu acho isso experimentos interessantíssimos. Podem ser teses, inclusive, interessantes para o Bitcoin no longo prazo, mas a gente tem que saber separar, quando cada coisa está acontecendo, o racional do emocional. E o racional hoje é que, olha... essas questões de interações entre governo e cripto hoje elas estão muito mais em todos os sentidos fortalecendo o padrão dólar do que derrubando ele e indo muito mais em um caminho de centralização do que o contrário. O que eu acho legal também de comentar é que quando teve os ataques da Binance, o que ela aventou seria a possibilidade de surgirem stablecoins de outras moedas. Na verdade, não surgirem, mas ganharem força. Assim, eu concordo com o Carlos. Assim, eu acho que se tiver um fortalecimento de opções descentralizadas, é no máximo para manejar o lastro. Entendeu? Então, se tal stablecoin está sendo atacado, eu vou trocar o lastro e aí o lastro vai se ajustando e tal. Mas realmente, algorítmica eu não boto fé. Mas para outras stablecoins, tipo de euro ou qualquer outro dólar de Singapura, essas coisas assim, eu acho meio difícil também, porque meio que o padrão dólar ele é dominante hoje em cripto. Então, e quando você olha para euro, pelo clima da União Europeia, não sei se vai ser também um ambiente regulatório assim dos mais fáceis, né? Então, não sei, eu acho que a gente vai viver nesse status quo. Isso é diferente de falar, pessoal, do que a gente quer que aconteça do que a gente acha que vai acontecer. Na verdade, é difícil, né? A gente está lidando com investimento, com dinheiro. Cara, a gente quer achar as melhores oportunidades no mercado. A gente tem que fazer nossas decisões baseado no que a gente acha que vai acontecer, entendeu? Não no que no que a gente estudou, não no que a gente gostaria. Sim. Então, cara, eu adoraria que o Bitcoin fosse o padrão monetário do mundo, né? A unidade de conta, se tornasse uma moeda. Acho que isso traria vários benefícios políticos, sociais e tudo mais. Mas, cara, olhando para os fatos hoje, eu não vou investir contando com essa possibilidade, porque senão eu acho que a chance de eu perder dinheiro é muito maior. Então. Sim. E assim, estão perguntando como que a SEC conseguiria proibir ou regular projetos ou empresas fora do país, né? Porque a gente falou que possivelmente ela entraria com SDC, né? Pegaria ali principalmente na Circle, mas a Circle fica ali nos Estados Unidos. O que a gente falou é o contrário, né? Que ela não conseguiria, né? Por isso que parte iria para uma Tether e parte iria para uma DAI, né? Mas naquelas, né? Porque, por exemplo, Tether em Nova York não pode. Então, assim, ela
vai tentar litigar, ela vai tentar, é lógico, são os Estados Unidos, galera, não é um paizinho qualquer, ela pode tentar te processar, né? Existem cortes internacionais. Ela pode fazer sanção, assim. Exato. Por exemplo, quando os Estados Unidos ele colocou sanções contra a Venezuela e contra o Irã, tiveram usuários que queriam, iranianos e venezuelanos, queriam ver o seu NFT, que é uma imagem descentralizada, sem controle do governo, não conseguiram visualizar, porque eles estavam querendo ver na MetaMask, e a MetaMask usava a API que passava pela RPC da Infura. RPC da Infura, que era uma infraestrutura de uma empresa que estava baseada nos Estados Unidos. Né? Ela se liga à blockchain da Ethereum, a MetaMask, por padrão, né, quando você instala, usando o node dessa empresa lá. E aí o cara não conseguia ver o NFT porque os Estados Unidos estavam com tensões militares com o Irã, sacou? Uhum. Então, assim, cara, os Estados Unidos ele tem muito poder, então, assim, ele pode achar alguns caminhos. Agora, também pode ser um ponto cego da SEC também. Uhum. Pode ser que a SEC ela não consiga controlar e se, por exemplo, se tiver ali na União Europeia uma postura diferente, eles apoiando um stablecoin que os Estados Unidos não está, isso vai inflando por outras partes do mercado cripto, a gente pode ver uma migração de dinheiro e de pessoas muito inteligentes, de capital intelectual do mercado cripto, nesse exemplo, para a União Europeia, por exemplo, os Estados Unidos sairia perdendo e aí eles são pressionados a falar, cara, politicamente aqui você tem uma indústria, um mercado indo para outro lugar, e aí eu vou sair perdendo aqui. Então, cara, é uma pressão para a SEC mudar de postura. E é um pouco do contrário do que estava rolando na época da mineração, né? Quando a mineração Exato. sai da China, Exato. os Estados Unidos abrem o braço assim e fala, vem para cá. E assim, você começa a ter grandes empresas desenvolvendo os projetos de mineração de cripto dentro dos Estados Unidos, né, pagando impostos americanos e tudo mais. A gente já conversou bastante com o Bernardo, né, da CleanSpark aqui, né, no canal, se vocês procurarem tem, né, que ele é dono de uma das 5 maiores mineradoras do mundo, né, e tem aberto em bolsa e tudo mais. E ele fala, cara, independentemente das taxas serem um pouco mais dos impostos, né, serem um pouco mais altos ou não, nos Estados Unidos a gente tinha uma segurança muito maior de que o governo simplesmente não ia enlouquecer do dia para a noite e mudar tudo que a gente estava fazendo, porque, pô, mineração é um negócio que você precisa investir e tudo mais. Então, quando a China começa a dar sinais, né, de volatilidade ali, né, nos termos de regulação e tudo mais, o que eles podem ou não fazer, eu preciso ir para o lugar que eu tenha mais certeza. Eu vou pagar mais caro, mas eu vou ter certeza do que eu posso fazer? Vou poder me planejar? Então, beleza, então vamos para cá. Então, o que aconteceu? A China perde uma parte das empresas para os Estados Unidos. O que a gente está falando é que se os Estados Unidos forem muito duro com as stablecoins, daqui a pouco a gente vai ter stablecoins saindo do ecossistema americano e indo para, por exemplo, uma Europa da vida, né? Ou outros, Ásia, né? Ásia, ou outros ambientes regulatórios mais favoráveis. Mas, respondendo assim também parte do que o Joaquim perguntou, né? Não, o Joaquim não, foi o CryptoGame, que como a SEC consegue proibir ou regular os projetos de empresas fora do seu país, é muito fácil, né? Uma hora as coisas passam pelos Estados Unidos, cara. É muito difícil não passar. Então, pensa que a Mercúrio é uma empresa brasileira, mas se a SEC ou qualquer órgão regulador americano falar, todo mundo que comprou alguma coisa na Mercúrio um dia nunca mais vai poder vir passar férias nos Estados Unidos, ou morar nos Estados Unidos, ou ter visto americano. Com certeza, muita gente vai pensar... E vai ser boicotado por qualquer empresa dos Estados Unidos. Exatamente, não vai poder comprar um celular da Apple, entendeu? Tipo assim, você começa... você pode não proibir de cara, mas você dificulta muito aquele negócio crescer. Então, acho que é mais ou menos isso que os Estados Unidos ele tenta fazer. E uma dúvida aqui do Joaquim, ele pergunta, por que proibir somente o BUSD, né? E por que ainda não proibiram, por exemplo, o SDC, o SDT, DAI? Acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa parte regulatória do que está acontecendo, né? Que a gente falou na semana passada. Vamos recuperar um pouquinho da explicação da semana passada, porque basicamente o que incomodou ali foram duas coisas, né? E foram dois reguladores diferentes. A Comissão de Valores Mobiliários, que é a SEC, se incomodou porque falou que, por causa da relação existente ali, ela estava desconfiando que aquela stablecoin, na verdade, era um título, era um valor imobiliário. E aí o outro regulador, que é o de Nova York, falou que a Paxos se cedeu por causa do tipo de relação que ela nutria com a Binance, que basicamente foi a Binance estar emitindo em outra blockchain, o que eu acho assim, que é bem estúpido, porque qualquer um pode fazer sintéticos e tal, e, enfim, era óbvio que ia ter uma relação com uma corretora que tem uma rede, você vai ter isso. Mas, enfim,
O que aconteceu é que, por enquanto, ela não fez nada com a Circle, mas já existem rumores de que, como a Circle tem o fundo da BlackRock lá, ela também vai ir nessa linha de security, provavelmente vai alegar que tem uma parte no meio, as pessoas estão, de certa forma, querendo ganhar, porque quando usa, tal. Então, assim, pode ser questão de tempo. No caso da USDC. Fundo, a gente não sabe, porque não a sabe. SEC ela não deixa claro a regra antes dela ir lá e processar Isso, o cara. exatamente. Sacou? Então, a gente não, no fundo, a gente não sabe hoje por que o BUSD está em um período regulatório e o USDC não, porque até ontem o BUSD não estava. E mesmo tendo as regulações e tudo mais. É por isso que é aquilo que eu falei, olha, o ideal é você não ter nenhum stablecoin, porque a gente está num ambiente agora que a gente não sabe qual vai ser o risco exato, principalmente regulatório. E é um trade-off. Às vezes você vai estar disposto a sacrificar segurança em nome de ter uma velocidade e, né, de trade e tudo mais. Né? Exatamente. E assim, a única coisa que a gente ainda não falou, né, a gente falou de vários estilos aqui, né, de stablecoins, algoritmos, não algoritmos e tudo mais. Eu queria fazer um resumo, né, citando pelo menos os principais, assim, se a gente usaria ou não, né, para até responder, né, a pergunta do vídeo, né, que, fuja dessas stablecoins, porque a gente sabe que tem stablecoins que são péssimas e você não deve utilizar, tá? E tem outras que a gente acha que sim, pode ser utilizadas, né? E perguntando até se vale a pena utilizar stablecoin, acho que essa parte vocês já entenderam, né, o caso de uso, obviamente, a gente considera que vale a pena usar stablecoins dependendo de qual você usa. E então, só para passar por todo o escopo, tem uma outra aqui que perguntaram, que é uma parada um pouquinho diferente. Ela é semi-algorítmica, né? E começa a se vender assim. O Lucas Abed pergunta se a gente já comentou sobre a Frax, né? E se a gente pode falar um pouquinho mais dela. Como que funciona a Frax? Cara, infelizmente a Frax mudou de ideia, então ela vai passar a ser... Ela já não era muito algorítmica ou muito mista, porque basicamente 98% do lastro já estava em stablecoins centralizados. E agora eles votaram para acabar com a porção que não era. Então, assim... É tipo a DAI. Basicamente, é a mesma história. Assim. Só que agora ela ficou mais agressiva do que a DAI, porque 100% vai ser, pelo que eu entendi, vai ser de stablecoin. Se não for, aí ela vai ficar muito parecida com a DAI. E lembrando que a DAI usa um pouco de Frax na composição também. Não, legal. Então, assim, acho que a gente consegue encerrar todo o escopo, né, de stablecoins. E vamos fazer um resumo, então. E podem mandar aí no chat se vocês querem que a gente fale sobre alguma stablecoin específica aqui da nossa opinião. Então, primeiro, da categoria de centralizadas e colateralizadas. Quais que a gente tem que são as principais, né? São o SDC, o Tether e o Binance Dollar, né? O BUSD. Quais desses três a gente deixa o pessoal usar? A gente vai dividir, tipo, a opinião do Carlos e a minha. Fala então você então aí eu vou ser que aí pode ter divergência, né? Mas, pra mim, eu acho que pode usar dessas grandes, eu acho que pode usar basicamente todas elas, na boa, assim. BUSD tem prazo e a Paxos já falou que vai litigar. O risco de você ter um problema durante um ano, na minha visão, é baixo. Mas seria, tipo, o ideal... Vamos tentar hierarquizar, né? O SDC... o SDT e a BUSD, sei lá. Vamos supor que você está com um daqueles depósitos travados na Binance, tá? Que ela costumava oferecer, que não é uma coisa muito legal, mas vamos supor, né? Você travou por, sei lá, 90 dias lá o BUSD para receber um retorno em troca. Cara, provavelmente você não precisa deixar de dormir por causa disso, tá? Mas quando acabar essa operação de empréstimo que você está fazendo lá, que provavelmente é uma operação de empréstimo, tá? Faz um favor para sua tranquilidade, troca isso por uma stablecoin, ou melhor, se você puder, talvez até repensa se vale a pena deixar em cripto, indo na linha do que o Carlos estava falando. Das outras, né, que são super colateralizadas, eu acho que a DAI é uma opção legal. Ela lançou agora o Spark, que é como se fosse meio que um fork da Aave, que vai pagar um royalty lá, uns 10% para a DAO da Aave. Pode ser um driver de demanda e, quem sabe, a gente não vê ela ganhando terreno em DeFi, mais ou menos como no DeFi Summit, então acho que eu iria com a DAI. E algorítmica, nenhuma. Mesmo as que não estão perdendo PEG. Tipo, porque eu sei que o Justin estava oferecendo umas taxas aí meio altas, a lá Terra Luna, com Anchor. Jamais, tá? Eu não perderia nem 10 minutos da minha vida olhando a plataforma do cara. Não entraria...
porque depois a gente pode acabar se iludindo. Ah, não, é só uma semana. É. Ah, é só um Vou mês. só colocar um pouquinho. Vou só colocar um pouquinho. A gente sabe como essas histórias terminam, então eu particularmente nem chegaria perto, tá? Mas é isso. Eu reforço que no caso das colateralizadas e centralizadas, que tem muito food no mercado. Eu acho que não tem motivo para você correr para as colinas, porque se eu falar para você, é o que a gente estava falando agora. Pode ser que amanhã todas sejam processadas, todas sejam sancionadas e a gente tenha dor de cabeça. Então, eu acho que não tem motivo para alarde, até porque o regulador ele está indo na jugular, mas também tem um mínimo de razoabilidade, né? Não é tipo, acaba com isso agora. Sim. Né? E os Estados Unidos têm um sistema judiciário, e a própria Paxos falou, se for necessário, vamos pro pau. Então, assim, acho que até... E eles falaram que estavam com conversas construtivas também. Então, eu acho assim, existe uma tensão, mas também não é uma tensão de fim do mundo, sabe? Pode ser que esse assunto daqui a um ano já tenha morrido e, enfim, tudo voltou relativamente ao normal ou a regulação tenha amadurecido. Como foi com o Bitcoin. Hoje, o Bitcoin ele tem uma segurança jurídica muito grande em toda a sua cadeia lá nos Estados Unidos, né? Quando eu digo toda a sua cadeia, desde a mineração até como um ativo financeiro, ele já é muito mais consolidado como sendo uma security. Então, assim, foi assim com o Bitcoin no começo, tinha muita incerteza, chegou uma hora que foi amadurecendo, né? E a gente agora tem tecnologias que elas são novas e são mais complexas, e esses são dois motivos para você ter uma segurança jurídica menor neles, né? Assim, a princípio, se for possível, eu não usaria nenhuma stablecoin, né? Igual eu disse, eu teria só o dólar. Na Kraken, por exemplo, você consegue ter só o dólar. Agora, se você for ter uma stablecoin, eu iria a princípio no SDC, porque ele é o mais bem regulado lá nos Estados Unidos, né? Ele é teoricamente, seria o que teria menos motivos para se preocupar. E se fizer questão de que seja uma descentralizada, aí, igual o Caio falou, iria para a DAI. Praticamente é a única opção. Hoje Sim. é a única opção. Talvez a Frax, né? A gente tem, se vocês forem lá no CoinMarketCap, se estiverem inspirados, tem um monte de stablecoin. O problema é um negócio muito bom. Todo mundo quer ser o dono de stablecoin grande. O problema né? é que chega um momento que é tão inconveniente quanto ter a moeda fiduciária. Então, sei lá, a Tether, ela tem também stablecoin de ouro e de euro. Você provavelmente nunca ouviu falar, porque a penetração no mercado é baixíssima. E aí aquilo é tão inconveniente de ter, talvez não faça a diferença no final do dia, tá? E a DJTD, que nenhum dos dois Cara, comentou. acho que não, a gente comentou. Pô, Não, nenhum dos dois comentou nessa nossa lista. É que a Cardano, na verdade, tinha uma promessa de 2 stablecoins. O Marcos Vinícius até chegou a comentar isso lá na Academy. Não foi comentário mesmo, então talvez seja um pouco difícil de achar. Mas ele comentou lá, então quem for assinante talvez até consiga achar. Tinha 2. Pelo que eu entendi, essa DJTD foi a que realmente conseguiu entregar. E a outra, se eu me lembro bem, nem ele, nem o Marcos estava muito confiante, tá? Então, acho que na Cardano hoje, me parece que é a única opção. Sim. É mais ou menos quando você vai para ecossistema tipo Tesos. Vai tem, do tipo, uso. 2 stablecoins. Cara, não tem muito o que fazer, sabe? O ideal, na verdade, nesses ecossistemas é ter bom senso, né? Você não vai fazer um all-in em Cardano. Sim. E aí acabar fazendo, de certa forma, uma super exposição a uma stablecoin dessas, né? Acho que, por mais que você goste do projeto, faz que nem o Lauro, que também investe em Ethereum, né? Tem um pouco de bom senso na leitura do mercado, né? Sim, o nosso problema da DJED, ela vai menos da stablecoin na confiabilidade, não é uma nova Terra Luna, né, como alguns pintaram ali nos comentários, mas vai mais do ecossistema, né? Para que você vai usar esse Você vai usar para quê? entendeu? Exatamente, para interagir no ecossistema da Cardano, mas... Pra quê, né? O que você vai fazer se você lá? vai querer um uso ali no ecossistema da Cardano, você meio que vai ser obrigado a usar a DJD. E se você vai interagir fora do ecossistema da Cardano, provavelmente você não vai conseguir usar a DJD. Então, ou não vai do ter bons uso, entendeu? incentivos, né? É do uso que você vai fazer. É isso então, pessoal. Ó, se vocês quiserem saber quais stablecoins a gente utiliza, né, nas carteiras e nas estratégias e tudo mais, e sempre tá aqui acompanhando tanto o suporte do Caião ou as lives de assinantes aí que o Carlos faz e querer saber exatamente o que a gente investe, a gente está com a lista de espera da Mercúrios Pro, que está em obras, né? Então, para vocês que são assinantes, fiquem espertos, porque nos próximos dias a gente vai começar a liberar as primeiras novidades, que a gente está reformando a Mercúrios Pro inteira para melhor atendê-los, tá? Então, fiquem ligados, acompanhem a gente aqui, né? Se inscrevam no canal e deixem o like, porque ajuda muito o YouTube a entregar para mais pessoas esse vídeo. Então, se a gente ensinou alguma coisa para vocês, ou ajudou vocês a sanar qualquer dúvida, deixem o like e se inscrevam no canal, porque ajuda muito a gente, beleza? Pessoal, um ótimo final de semana. Valeu, e até gente. semana que vem. Abraço. Valeu!